Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. A presença de Jesus elimina a presença do mal. Assim como a água e o óleo não se misturam, o bem e o mal não podem triunfar. O bem é muito superior ao mal. A bondade de Jesus, a sua compaixão, a sua misericórdia trazem ao coração do homem e da mulher libertação, paz, esperança, e a presença do mal é eliminada. E haviam ali dois homens. A situação deles era gravíssima, porque eram conhecidos como pecadores, moravam nos túmulos, mendigos, pobres, homens marcados pela dor, pelo sofrimento. E a situação deles era tão ruim que eram considerados pessoas que eram possuídas pelo demônio, porque os judeus acreditavam que os bons e os justos eram abençoados, eram ricos, tinham saúde, tinham casa e família. Os pobres, os pecadores, os indignos eram pessoas ruins, pessoas amaldiçoadas, não tinham casa, eram pobres, mendigos, eram pessoas de todas as classes pobres e inferiores. Mas Jesus inverte a ordem. Jesus vai até o encontro dos pecadores, dos pobres, dos marginalizados e excluídos. E diz ali que, além de tudo, os mendigos, eram também violentos e ninguém podia passar por aquele caminho. Não existe nenhum caminho que Jesus não possa passar. O povo não passava, mas Jesus pode passar. Existem caminhos de dor na nossa vida, caminhos de sofrimento, que muitos não podem passar, mas que Jesus pode. Tudo Ele pode com o seu toque consolador. Então, aqueles homens, quando viram Jesus, disseram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Os, os homens estão preocupados com a presença de Jesus e reconhecem o seu poder e a sua divindade e o chamam de Filho de Deus. Mas perguntam: Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque no tempo certo, Jesus eliminará para sempre o mal e suas forças. Mas agora Jesus faz uma libertação pessoal, uma libertação daqueles homens. E diz o evangelista que a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos, que para a cultura judaica eram os animais mais impuros, porque comiam fezes e moravam na lama. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Daí vem o tradicional ditado popular que diz: Espírito de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. Os demônios pedem a Jesus licença para sair daquele homem. Eles entendem que não é possível mais ficar por ali, porque a presença de Jesus é muito superior. E logo toda a manada que estava possuída pelo espírito daqueles homens atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, e afogaram-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. O que a cidade inteira queria ir ter com Jesus? Queria libertação? Queria ouvir a sua palavra? Queria o seu toque consolador? Não.
quando a multidão viu Jesus, pediram-lhe com insistência que retirasse daquela região deles, porque pediam que Jesus se afastasse. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Jesus fez um grande gesto de libertação do ser humano. Libertou dois homens da miséria, do sofrimento, dos tormentos. Mas aquela libertação não agradou a multidão, porque a multidão ficou focada mais no prejuízo que teve com os porcos. A multidão deu mais valor aos porcos do que àqueles homens. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que muitas vezes o consumo é mais valorizado do que a preservação da natureza. Em nome do consumo, se expulsa famílias dos rios, se expulsam os índios das matas, se expulsam moradores de comunidades para a mineração, se expulsam famílias para a construção de rodovias, de apartamentos. Infelizmente, as coisas materiais são vistas como muito superiores ao ser humano. E Jesus não aceita essa condição. Para Jesus, as pessoas, o ser humano, sempre serão muito superiores aos valores econômicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.